Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, a caminho por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui Pedro, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Pedro, ele teve medo, né? Mas aqui a palavra vai nos dizer que Jesus, ele se despediu da multidão e ele pediu para seus discípulos entrarem no barco e ir adiante, enquanto ele subia ao monte para orar. Jesus orando ali no monte, e os discípulos seguiram no barco. Quando chegou num certo meio, se levantou uma grande tempestade sobre os discípulos que estavam no meio do mar, dentro do barco. Ali naquele momento eles se sentiram sozinhos, porque Jesus estava no monte orando. Ele no barco a sós. E eles, no costume de andar com Jesus, de não se separar de Jesus, aonde Jesus estava, eles estavam também. Mas no momento ali que eles olharam para um canto, olharam para o outro, só viu vento, tempestade, onda, tentando afundar o barco enchendo de água. Aquelas ondas eram tão grandes que o barco enchia de água. Eles sentiram medo, eles se sentiram sozinhos. Jesus ali orando no monte, conversando com o Pai em particular. Mas Jesus estava sabendo de tudo que estava acontecendo, como discípulo. Aleluia. Lá, naquele lugar, no meio do mar, Jesus já estava vendo, já estava ciente do que estava acontecendo com eles. Enquanto eles pensavam que estavam sozinhos, naquela aflição, naquela angústia, naquela agonia, pensando eles que ia morrer, perecer, ou seu barco ia naufragar. Jesus, vendo a aflição dos seus discípulos, Jesus se aproximou para ir socorrê-lo e andou por cima do mar. Jesus ali queria mostrar que ele tinha um poder. Ou ele no barco, ou ele sem um barco, ele tinha todo o poder e autoridade sobre o vento, sobre a tempestade, sobre as ondas, e o poder de flutuar sobre o mar. Jesus ali começou a caminhar por cima do mar. Foi de encontro os discípulos. E de longe ele observou que os discípulos não o reconhecia. E ali Jesus, vendo que ele estava com medo, se sentindo só no meio daquela prova, no meio daquela tempestade, o barco quase indo a pique, mas Jesus estava no controle da situação. Jesus tinha o controle nas suas mãos. Jesus, ele tem um controle nas mãos dele. Então, naquele dia, naquele momento, Jesus estava no controle do barco, Jesus estava no controle das ondas, Jesus estava no controle da tempestade. Ele quis mostrar para os seus discípulos
que ele tinha o poder até de flutuar sobre as águas e de acalmar a tempestade, de fazer as ondas parar. Pedro, um dos discípulos, vendo Jesus, vendo que alguém vinha sobre as águas, andando, flutuando sobre as águas, e Pedro não conheceu a Jesus, como também os demais não conheceram a Jesus, por causa do vento que era forte, a tempestade era alta, era forte, a tempestade era violenta, a onda se levantava com grande fúria para tentar engolir eles, derrubar, abater e levar eles ao fundo do mar. Pedro disse: Mestre, Jesus, se é tu, manda ir contigo por cima do mar. Jesus disse: Sou eu, Pedro, não temas, venha. Pedro começou a andar por cima do mar. Mas Pedro, ele tirou o foco de Jesus. Pedro, ele tirou o sentido de Jesus. Ele olhou, ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para a tempestade. Quando ele tirou os olhos dele, que estava na frente, olhando para Jesus, ele olhou para baixo, ele afundou. Ele começou a afundar e disse: Jesus, tenha misericórdia. Salva-me, Jesus, que eu estou perecendo. Jesus segurou imediatamente na mão de Pedro e levantou Pedro e pôs de pé e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste que sou eu? Por que duvidaste que sou eu? Por isso que Jesus falou: venha, Pedro, porque Pedro duvidou de Jesus. É muito importante a gente, na hora da prova, na hora das perseguições, na hora que o vento vem, a gente não sabe a imensidão do vento, a gente não sabe a força do vento que vai vir, e nem por onde ele vai vir, e nem por onde vai começar a tempestade. Pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser na igreja, pode ser quem esteja enfrentando uma luta espiritual, uma tempestade espiritual. A gente não sabe que tempestade vai se levantar, qual o tamanho da onda vai se levantar e de que lado o vento vai assoprar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que seja de que lado o vento venha assoprar, se é da direita, se é da esquerda, se é de frente, se é de trás. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Jesus em todo tempo, em todo momento, ele vai estar comigo, estar com você. Em qualquer luta, em qualquer prova, em qualquer deserto que passamos ou que vamos passar, Jesus ele já conhece, ele já sabe de tudo. Aleluia. E ele permite que as pessoas venham passar por certo prova, pelas certas provas, para poder testar a fé de muitos. Que duvida, que não crê, que duvida até que Jesus tem o poder de fazer o vento, a tempestade, a onda, o mar calar. O vento acalar. E ele mostrou seu poder ali, o milagre que Jesus fez para andar por cima do mar, e mostrar o poder dele que ele tinha nas suas mãos, para aquele que andava com ele e ainda não conhecia que Jesus tinha todo o poder. Por isso que Jesus deixou eles passar por tudo aquilo que eles passaram. Aflição de alma, medo, angústia, desespero. Para eles verem, porque eles andavam com Jesus o tempo todo, mas ainda tinha dúvida no coração. Jesus que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Ele conheceu. Ele sabia que seus discípulos andavam com ele, mas não estava diretamente com ele, com o pensamento nele, com o seu coração nele. Ainda tinha medo de algo, ainda tinha dúvida de algo,
Mesmo ainda andando com Jesus, eles ainda duvidavam. E Jesus permitiu que acontecesse essa tempestade no meio do mar. Jesus permitiu que acontecesse essa onda que se levantasse no meio do mar, a tempestade, o vento, para ele saber que Jesus estava todo o tempo, todo momento com eles. E com você não é diferente. Jesus anda aí por cima do mar, vai ao teu encontro e acalma esse vento, acalma a tempestade, repreende essa onda e, aleluia, tira toda a ansiedade, todo o medo do seu coração. Ele está contigo aí. Não temas, tenha fé que Ele está indo aí ao teu encontro. Amém? Para você que assistiu esse vídeo, gostou do conteúdo, deixa seu joinha, deixa seus comentários, compartilhe. Para você que ainda não é inscrito, que vai assistir esse vídeo a primeira vez, vai ouvir a palavra de Deus, se inscreva, deixa seu like para fortalecer o canal, deixe seus comentários para que todas as notificações possam chegar até você não possa perder nenhuma notificações, nenhuma novidade daqui do conteúdo Palavra de Fé. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo com a permissão de Deus.